Mais um dia, maravilha. Obrigado a você que já está comigo aí, já conectando na transmissão de hoje, nessa live de hoje. Temos uma palavra de Deus para o teu coração. Eu creio que nesses dias de insegurança ainda, de incerteza, muita coisa vai acontecer. Mas o que vai fazer diferença é quem você é quem nós somos diante desse momento adverso, desse momento de incerteza e insegurança. A tua postura, o teu posicionamento como cristão, como ser humano, como cidadão, vai fazer toda a diferença nesse momento de crise, de adversidade. E eu tenho certeza que muita coisa nova vai acontecer. E tudo vai acontecer para a glória e louvor do santo nome do Senhor nosso Deus. Vem comigo dando glória a Deus, vem comigo na expectativa de algo bom da parte do Senhor. E eu tenho certeza que hoje Deus vai surpreender muita gente, certo? Vamos já, daqui a pouquinho já entrar numa live especial, uma palavra especial de Deus para o teu coração. Eu queria já que você fosse meditando comigo. A mensagem de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, para entendermos que geração nós somos, o que nós podemos contribuir para a atualidade, para as nossas famílias, para a nossa sociedade, para o nosso país. Qual é o posicionamento dos cristãos em face a toda essa crise, a todo esse alvoroço provocado pela pandemia e também pela histeria dos telejornais, das comunicações, colocando as pessoas inseguras e incertas e à beira de um caos social. Mas eu creio que Deus hoje tem uma palavra de vitória para a tua vida, para alimentar a tua esperança e a tua fé em nome de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por tua vida que está comigo aí acompanhando esse momento. Não está aparecendo para mim os nomes aqui, está com problema na conexão, mas eu creio que podemos ainda estar resolvendo isso aqui e com certeza contribuir para o crescimento e edificação das nossas vidas. Vamos lá? Enquanto você vai se preparando aí, pegando a tua Bíblia, preparando o teu papel, o teu caderninho, tua intercessão, tua oração, eu quero que você compartilhe com os teus amigos, convide as pessoas para virem conosco aí nessa live, invocar o nome do Senhor, funcionar a nosso povo que está crescendo a cada dia. São 210 milhões de brasileiros aproximadamente que precisam de uma palavra de fé e de esperança que você e eu podemos transmitir através das redes sociais e no compartilhamento da comunicação da palavra de Deus para as nossas vidas, ok? Vamos lá, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 40, apenas a parte final do versículo, que diz o seguinte: salvai-vos desta geração perversa. Esse texto, esse trecho faz parte da pregação de Pedro, naquele dia em que foram cheios do Espírito Santo, depois de passarem 10 dias clamando ao Senhor no cenáculo, esperando que Deus falasse com ele, derramasse, cumprisse a promessa do derramamento do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, algo que inaugurou a igreja de Cristo na terra e modificou a história dali para frente. Eles foram um povo até aquele momento, e a partir dali foram um povo totalmente diferente. Sabe por quê? Porque eles estavam na expectativa de receber algo que pudesse mudar o seu comportamento e a tua postura diante da sociedade. Falar de geração, falar de conflito de mas eu não vejo dificuldade em falar das gerações que se passam, dos conflitos que acontecem na transição dessas gerações. A geração pode compreender uma herança, uma família que pode deixar uma hereditariedade, pessoas que vão aparecendo no decurso da história, e também pode compreender um espaço-tempo em que as pessoas vivendo ou convivendo num período de tempo da história, certo? Nós estamos falando de uma geração que foi mencionada por Jesus Cristo. Ele falou o seguinte: eu não passará nada disso acontecer sem que tudo cristão que nós estamos vendo hoje é o cumprimento das palavras de Jesus Cristo, é o cumprimento daquilo que está confirmando o acontecimento e com certeza fazendo com que seja verídica as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar boas-vindas aqui a Eliane, o Celso Bonfim, o Magno, lá de Cachoeira, a Silvânia. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos junto aí. Atos dos Apóstolos, levantando uma geração que vai fazer a diferença. A chamada de hoje foi uma geração que faz a diferença. Que geração é essa que vai fazer a diferença? Primeiro devo passar para vocês o seguinte: Pedro, quando pregou para uma multidão de pessoas de várias nações presentes diante do seu púlpito ali na hora da pregação.
Ele não pregou somente para o judeu, não pregou somente para os romanos, que é o que oprimia um povo judeu na época, mas havia um conglomerado de pessoas de várias partes do mundo que estavam ouvindo a pregação de Pedro. E quando começaram a ouvir, ele disse o seguinte: olha, salvem-se dessa geração perversa. Para você entender o que é uma geração que faz diferença, primeiro eu vou explicar para você o que é uma geração perversa. Uma geração que consegue causar o caos, mas não está preocupado em desfazer o que está causando. A geração que eu quero falar para você, a primeira geração que promove o caos, a geração perversa, é uma geração que se afasta de Deus, uma geração que não ouve falar do Senhor, ouve falar que Ele existe, sabe que Ele existe, sabe que Ele é poderoso para perdoar pecados, sabe que Ele consegue mudar a história, mas é uma geração que sofre uma ausência de Deus muito grande. Uma geração que não ouve mais Deus falar com ela, uma geração que se esquece que Deus é Deus poderoso para perdoar e para resgatar as vidas. Uma geração que vai se afastando de Deus, haja vista todos nós pecamos e estávamos destituídos da presença do Pai. Por meio de Jesus Cristo, nos trouxe para a presença do Mestre. Mas por que a geração que vai fazer a diferença? Uma geração que está sendo transformada em meio ao caos, uma geração que está sendo modificada no seu caráter, na sua conduta, em meio a toda essa diversidade. Uma geração que acostumou a viver cheia de si mesma, uma geração que acostumou a ser massageado o seu ego, uma geração que acostumou a ser aplaudida pelos seus erros, aplaudida pela corrupção. É mais fácil hoje você conseguir pessoas para seguirem o que é errado, para conseguir acompanhar o que é certo. É mais fácil pessoas apoiarem e compartilharem o caos, a falência e as tragédias do que pessoas para contribuírem para o crescimento e edificação. Mas o que é isso, pastor, que você está dizendo? Você pega pelas redes sociais, você pega pela mídia televisiva, o que mais se compartilha? Se compartilha mais aquilo que degride a moral, aquilo que mais que vai trazer um distúrbio emocional, do que aquilo que vai trazer equilíbrio e paz. Nós estamos vivendo uma geração que está cheia de si mesma, se esquecendo de quem é Deus. Uma geração que está sendo influenciada, mas não consegue mais influenciar. Somos influenciados pelas autoridades, influenciados pelas redes sociais, pelo mundanismo, pelo secularismo. Somos influenciados por tantas coisas, mas não estamos mais conseguindo influenciar. Que geração é essa que fala que serve a Cristo, mas não influencia mais ninguém? Pedro, numa pregação, influenciou 3.000 pessoas a se converterem a Cristo. Pedro, caminhando com João, entrando no templo, ele influenciou uma pessoa que estava aleijada pedindo esmola a mudar a sua convicção de fé. Nós estamos de identidade espiritual que pessoas não sabem mais quem são. Isso está fazendo uma geração inteira se perder, porque não consegue mais influenciar ninguém. E é nesta hora que eu quero desafiar você. Que tipo de geração é você? Uma geração que não conhece a Deus? Uma geração que está distante de Deus? Uma geração que está cheia de si mesma? Ou está se esvaziando para ser preenchida pelo poder do alto? Uma geração que quer fazer a diferença? Uma geração que quer conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo? Que tipo de geração nós estamos nos tornando para poder modificar a nossa nação? Que tipo de geração nós somos para poder mudar o comportamento das pessoas, para que elas possam conhecer a verdade e serem libertas por meio dela? Nós ouvimos falar na Bíblia e na história da humanidade muitos problemas que a sociedade viveu, quantas tragédias, quantas falências, quantos problemas sociais que a humanidade passou. Passaram o caos de duas grandes guerras do século XIX, século XX, melhor dizendo, século XX, passaram pela Revolução Industrial, passaram pela Revolução Protestante, passaram pelo Holocausto, passamos por grandes crises financeiras no mundo, a crise de 29, passamos por vários momentos de turbulência. Por que sobrevivemos? Porque havia uma geração eleita, uma geração que clamava, que buscava, intercedia para que esse caos fosse interrompido por meio da palavra do Senhor. Quantas pessoas estavam clamando, estavam correndo para buscar socorro em outros lugares, mas havia uma geração que dobrava os joelhos, que clamava ao Senhor para que aquele caos passasse. Foi assim na Rua Azusa, foi assim com John Wesley na Inglaterra, foi assim com Martinho Lutero na Alemanha, e está sendo com você e comigo hoje aqui no Brasil. É tempo da gente provocar uma revolução espiritual. É tempo da gente fazer uma diferença na nossa sociedade, uma diferença no mundo espiritual, para poder este mundo moderno conhecer o poder do nosso Deus. Falar quem é Deus, muitas pessoas ouvem falar do poder de Deus, mas muitas pessoas não conhecem o Deus a quem você serve, não conhecem o Deus a quem servimos, não sabem o poder que Deus tem. E é nessa hora que se levanta uma geração que faz a diferença, uma geração como a geração de Samuel, uma geração que ouve a Deus e obedece.
Uma geração que mesmo que esteja dormindo, mesmo que esteja adormecida, mas quando ouve o chamar de Deus para o despertamento, ela se levanta e pergunta: Senhor, o Senhor me chamou? E você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo porque o teu servo ouve. Essa é a geração que faz a diferença. Uma geração voz de Deus, uma geração que não fique inerte diante dos problemas sociais, uma geração que não fique inerte diante dos problemas familiares, emocionais que está cometendo a sociedade, uma geração que se preocupa com aquilo que pode vir depois dessa crise da pandemia, pode vir o caos social por causa da crise, da fechamento de empregos, mas eu acredito numa coisa: a geração que ouve a voz de Deus ainda é uma geração profética que se levanta para ministrar uma palavra abençoadora sobre a nação. A geração que faz a diferença é como a geração de Samuel, que para ouvir Deus falar, mas também não se cala, mas entrega tudo aquilo que Deus manda dizer. Quando ele falou para Saul: olha, Saul, senta e escuta, porque eu vou falar com você tudo que Deus falou comigo durante esta noite. Quer seja palavra de bênção, palavra de correção, querido, Deus quer levantar uma geração profética no Brasil, uma geração que ministra ao coração das pessoas aquilo que alimente esperança, como está profetizado lá no livro de Lamentações de Jeremias. Traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Está faltando hoje uma geração que se levante para trazer memória do povo brasileiro, das famílias do mundo inteiro, algo que lhe dê esperança de novo. Embora estejam perdendo, esteja um momento de dor e de perda, porque a tristeza, o abatimento está caindo sobre o mundo inteiro. São pessoas perdendo parentes, pessoas enlutadas, famílias inteiras, países inteiros sofrendo com o luto, com a perda. Mas é nessa hora que você, que transporta a glória de Deus, você que é cheio da unção de Deus, é capaz de fazer a diferença. Aonde está o poder de Cristo na tua vida? Você que é uma geração eleita, avivada para fazer a diferença. Eu quero que você compartilhe comigo o seguinte, entenda comigo a seguinte situação. Uma geração que faz diferença não é uma geração que anda de acordo com as regras do mundanismo. Uma regra que te faz desobedecer autoridades, uma regra que te faz ser submisso a Deus, uma regra que faz se levantar contra a tua família e difamar pessoas que estão ao seu lado. Isso não é a família, isso não é a geração que vai fazer a diferença, mas a geração que vai fazer a diferença é a geração que ouve a Deus, conversa com Ele, entende quando Ele fala. A geração que faz diferença é como a geração de Daniel, uma geração de amigos de Deus, como foi Abraão, como foi Daniel, Misael, Ananias e Azarias, uma geração que é amiga de Deus, que mesmo que entre na fornalha de fogo ardente, mesmo que seja lançado numa cova de leões, se você esteja cercado por tudo aquilo que possa destruir os teus sonhos e planos, você não abandona o Deus que te chamou e vocacionou. Sabe por quê? A tua geração, a geração que é chamada para fazer a diferença, ela sabe que não faz a diferença sem Deus, porque ela acredita na palavra pronunciada por Jesus Cristo: sem mim vocês não podem fazer nada. A geração que faz a diferença, ela faz pelo poder do nome de Jesus Cristo, ela faz na autoridade do Espírito Santo de Deus, porque que reconhece que é pelo poder do nome de Jesus Cristo que nós fazemos proezas, é pelo poder do nome de Jesus Cristo que todo esse mal será repreendido de sobre a humanidade. Mas por que o Senhor está dizendo essa palavra hoje à noite, pastor Wellington? É porque eu quero que você faça diferença na sua sociedade. Como assim eu vou fazer a diferença por onde eu estou vivendo? A diferença você vai fazer quando você conseguir entender como entender uma geração de um povo que era humilde, começando a história do povo de Israel. Eu lembro da história de Débora, no livro de Juízes, no seu capítulo 4, quando depois de Eude ser juiz e ser implantado um tempo de 80 anos de paz, Israel começa a desobedecer a Deus. Israel começa a fazer algo que desagrada ao Senhor. E nessa hora Deus chega e chama Débora para poder trazer juízo e julgar as causas da nação de Israel debaixo de uma palmeira. E é nessa hora que você talvez não entenda. Enquanto Débora julgava debaixo de uma palmeira, e para muita gente com cristão, é porque a palmeira, antes de chegar às folhas lá em cima, primeiro ela cria raízes embaixo. Em Deus. Ela estava pegando a palmeira como exemplo, estava julgando as causas de Israel, porque ele estava criando raízes, fortalecendo o elo com a população, fortalecendo o elo com a nação judaica, para poderem serem fortalecidos, a continuarem acreditando que Deus ainda estava com eles. E Débora se levanta para promover um elo entre a nação e Deus novamente. Ela entra para fazer a diferença como juíza em Israel. Ela entra para poder transformar a postura, transformar a atmosfera que havia de abatimento na vida do povo de Israel, porque estavam sendo oprimidos, querido, durante 20 anos aproximadamente, por um rei chamado Jabim e por um comandante do seu exército chamado Sísera. Jabim era o rei de Canaã, um rei que assolava Israel por mais ou menos 20 anos de opressão. E nesse
nesse período, Débora se levanta para julgar a causa do povo de Israel. E é nessa hora que Débora chama Baraque, homem que representava o governo humano naquela época em Israel, homem que representava a autoridade em Israel como poder da nação, como governo eclesiástica, representava aquela que julgava a nação, as causas do povo de acordo com comandante chamado Baraque. Havia alguém que devia conduzir o povo para a batalha, e essa pessoa era alguém que estava liderando o povo para batalhas especiais e precisava ser fortalecido. Baraque estava abatido, como estava todo o povo. Baraque não acreditava na sua força, não acreditava na força dos 10 mil homens de Israel que estavam com ele para lutar, porque estavam abatidos por causa da afronta de 20 anos. Estavam sendo afligidos, atormentados e atribulados por causa de dois homens poderosos da época. Jabim, rei de Canaã, com 900 carros de ferro, e fora o seu exército de homens fortemente armados. Eram homens temidos, porque Sísera era o comandante que não perdia batalha. Ele era dominador, era opressor, e estava afrontando Israel. Mas naquele tempo Deus levantou uma geração para fazer a diferença. A geração de Débora e de Baraque. Débora convoca Baraque para uma reunião e diz: olha, Baraque, o Senhor manda dizer para você convocar o povo e o encontro de Jabim e Sísera, porque Deus o entregará em suas mãos. Olha o que eu entendo nesse momento aqui. A figura feminina na Bíblia sempre simboliza a igreja. Débora estava simbolizando a igreja em trabalho de parceria com a liderança da nação de Israel no combate ao seu maior inimigo. Talvez o maior inimigo hoje não seja um vírus, não seja a divisão que está começando a acontecer, ou tem acontecido nos estados, mas talvez seja o medo da nação se levantar espiritualmente e lutar as suas batalhas espirituais. Baraque não tinha convicção da sua vitória. Ele não sabia se Deus estaria com ele para garantir a vitória ou não. E para isso ele fala: Débora, se você for conosco, nós iremos para essa batalha. Mas se você não for, nós iremos. O que eu entendo nisso aqui, queridos? Que é uma parceria entre o governo da nação e a igreja de Cristo. A igreja de Cristo deve entrar nas batalhas da nação para que ela possa prosperar e vencer as suas piores batalhas. É tempo da igreja se levantar e se associar ao governo para impedir com que o inimigo implante o caos na sociedade, para que o inimigo não consiga implantar o medo nas famílias, que o inimigo perca agora de vez essa batalha e seja interrompido esse ciclo de falência e de derrotas em nossa nação. É tempo da igreja hoje se levantar como Débora se levantou e disse: olha, Baraque, eu irei com você, mas essa vitória não vai ser honra para você, mas vai ser honra para uma mulher. Ou seja, que honra é essa? Que mulher é essa? É honra para a igreja, que Jael, que estava lá na tenda quando derrotou Sísera, simbolizava também a figura da igreja, que estava reclusa em sua tenda, em sua casa recolhida, para garantir a vitória do seu último inimigo contra Israel. Escute uma coisa: se Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo, faz de um relâmpago. Baraque significa relâmpago, aquele que Deus vai usar, que vai agir de maneira rápida e ágil para trazer libertação para o seu povo. E essa noite Deus está levantando relâmpagos dele na terra. Deus está levantando pessoas para fazerem a diferença. E eu convoco você agora em nome de Jesus Cristo a não se amedrontar diante da adversidade e se Senhor, e se associar à sua nação, ao seu estado, ao seu município, em nome de Jesus Cristo. Mas pastor Wellington, como conseguiremos conquistar essa vitória nessa batalha? Como conseguiremos, queridos? É no clamor e na oração. Débora convoca Baraque para ir para a batalha. Eles sobem um monte e começam a descer ao vale com 10 mil homens para pelejar essa batalha. Escute só uma coisa: o ribeiro de Quizon significa tortuoso. No momento da tortuosidade, no lugar da batalha, que esse rio corria pela planície de Meguido, onde vai acontecer uma grande batalha no futuro. Esse rio que era tortuoso, Deus está dizendo o seguinte: olha, o caminho da batalha é tortuoso, mas o Senhor vai endireitar o teu caminho. Ele endireita as tuas veredas, Ele acerta o caminho, aplana os vales, porque Ele é Deus, conhece o teu caminho, conhece as batalhas que você enfrenta. E esta noite, como igreja se levanta para interceder pela nação, eu creio que hoje Deus vai te dar vitória. Vai dar vitória para o Brasil, vai dar vitória para a igreja de Cristo, para os comerciantes, para os empresários, para os autônomos, porque essa batalha hoje não é nossa, essa batalha é do Senhor. Então somente esperem e vejam o grande livramento que Deus está providenciando para a nação na noite de hoje. Eu quero profetizar, querido, nessa geração profética, nessa geração que faz a diferença, que se levantem hoje os profetas, que se levantem hoje aqueles que se associam em Deus para fazer a diferença. Escute uma coisa: quando Israel sai no combate, na luta contra Jabim e seus exércitos, Jabim é morto na batalha, e Sísera sai
desmontado da sua carruagem, sai desprotegido, sem arma alguma, ele sai sozinho correndo, ou seja, o teu maior inimigo hoje está sendo tirado dele todas as suas armas de batalha. Eu falo isso pelo poder do nome de Jesus Cristo como palavra profética. Aquilo que hoje está amedrontando a nação, aquilo que hoje está perturbando os governos, Deus hoje está tirando todas as armas de luta do combate espiritual do mal contra a nação brasileira, contra a igreja de Cristo, porque ainda tem um povo que ora, um povo que clama, que não é a geração perversa, mas é a geração eleita, geração que sabe e conhece a Deus quando Deus fala. E essa noite Deus está dizendo para mim e para você, é hoje na tua tenda, no teu local de batalha, no teu quarto de guerra, é que Deus vai entrar para fazer a diferença. Olha só a história de Jael. Jael era uma mulher simples, e Sísera era amigo do seu. E ela convida Sísera para entrar na tenda. Deixa eu entrar aqui, fica na porta vigiando, disse ele. Ele pede água, mas ela oferece um leite, um odre de leite. Ela pega um leite e dá leite para ele. E ele adormece, porque ele está no lugar achando que ele não vai acontecer nada com ele. É onde muita gente acha que a vitória não vai chegar. É onde Deus vai usar a igreja, dentro da tenda, dentro da tua casa, dentro dos teus cultos de orações nos templos, que estão limitados à quantidade de pessoas, que muitos estão com portas fechadas. É nessa hora que hoje Deus vai te usar. Na tua pequena tenda, na tua pequena congregação, você vai clamar e vai cravar uma estaca hoje neste mal que está atormentando a nação. Esse medo hoje vai ser cancelado. Essa batalha hoje vai ser vencida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso, querido? É o vírus. Não estou dizendo a falência financeira da nação, a falência espiritual da nação, o abatimento que pode ser decorrente dessa restrição, desse contingenciamento. O que eu estou dizendo hoje é dizendo o seguinte: Deus ainda tem muita coisa boa a fazer a partir dessa crise. O que Deus está fazendo, está levantando uma geração de intercessores, uma geração de homens e mulheres que não estão acomodados com essa diversidade, mas estão se levantando como Débora, estão se levantando como Baraque, partindo para a luta, partindo para a batalha, com a presença de Deus sobre o povo, para poder chegar alguém, quando o inimigo encontrar com Jael sozinho na tenda, ele chegar lá dentro achando que a vitória vai ser dele, está garantida, está protegido, esquecendo de uma coisa: na casa de Deus o inimigo não prevalece, na congregação dos justos o ímpio não fica. Agora que Deus está dizendo, Deus está trazendo a purificação do Brasil, Deus está mexendo nos altares das igrejas, Deus está mexendo no governo da nação, Deus está mexendo no governo dos estados, dos municípios, está mexendo no legislativo. Deus vai mexer muita coisa, vai colocar muita coisa para fora, porque nada é tão escondido que não venha a ser revelado, e nada é tão oculto que não venha a ser descoberto. Deus é o Deus dessa nação. Deus permite o caos, mas também Ele traz a cura. Livro de Oséias, capítulo 6, Deus fala sobre isso. Sabe por quê, querido? Fala da conversão insincera. A nação de Israel foi acometida de perturbação durante 20 anos, porque desobedeceu a Deus. Deus traz para Oséias essa palavra para a nação de Israel sobre a conversão insincera. Deus permite a ferida, mas Deus, no segundo dia, Deus trata a ferida, e depois de tratar e sarar a ferida, no terceiro dia Deus vai trazer a revigoração, o revigoramento do povo, porque Deus vai trazer o mal, vai permitir o mal, mas também vai sarar deste mal, e Deus vai explicar por que está fazendo tudo isso. Eu te falo uma coisa nesta noite: é tempo da igreja clamar, é tempo de você que é cristão interceder, é tempo de você se posicionar do lado daqueles que estão querendo ver o bem da nação. Querido, não seja propagadores de derrotas, não seja propagadores de falência. A geração que faz a diferença é uma geração que se levanta na nação para trazer Deus para o meio dela. Escute uma coisa, lembra de Josué? Da história da Bíblia? Esse mesmo Josué que foi o sucessor de Moisés. Josué, ele teve que atravessar o Rio Jordão, e Deus chama Josué e fala o seguinte: olha, Josué, chama o povo e convoca eles para uma consagração. Avisa o povo que amanhã eu farei maravilha no meio deles. E Josué convoca todo o povo para se santificar, e disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. E Josué no dia seguinte convoca os sacerdotes levitas, aqueles que eram responsáveis por transportar a arca. A geração que faz a diferença é transportadora da glória e da presença do Senhor. E quando os sacerdotes levitas começam a caminhar uma distância um pouco à frente do povo, e quando eles colocam margem do Rio Jordão, a água da esquerda ela para e da direita corre rio abaixo. Por quê? Porque Deus estava colocando uma barreira naquilo que era um obstáculo para chegarem a Canaã e conquistarem aquela cidade. A geração que faz a diferença, ela transporta o poder de Cristo e coloca Cristo no meio da sua luta. O que Josué fez? Josué trouxe Deus
para o centro da sua luta. A arca da aliança no ombro daqueles sacerdotes levitas pararam no meio do rio Jordão, literalmente no meio. Enquanto eles pararam no meio, todo o povo atravessou para o outro lado para conquistar a terra de Canaã e derrubar as muralhas de Jericó. O que eu quero dizer com isso? Traz Deus para o meio da batalha, traz Deus para o meio da luta do Brasil, que você vai ver a diferença. Aquilo que pode ser uma tsunami avassaladora sobre o Brasil, Deus vai interromper, porque Ele está vindo em direção ao encontro daqueles que clamam e buscam ao Senhor. É aquilo que pode ser hoje um momento de muita luta, muito desgaste emocional e físico. Deus está dizendo, se prepare, porque depois de você atravessar essa tsunami, a muralha vai cair. Aquilo que parece uma barreira intransponível vai ruir ao chão e vou entregar a cidade na tua mão. Escute uma coisa nesta noite, é tempo de você, como geração eleita, geração que faz a diferença, se levantar como Débora, se levantar como Jael, como Baraque, como Josué, como Daniel, como tantos outros se levantaram no passado para fazer a diferença. O que você está fazendo hoje para que o seu Brasil seja melhor? O que você está fazendo hoje para que a tua cidade tenha um equilíbrio e paz um pouquinho mais? Seja transportador da glória de Deus. Seja alguém que faça a diferença. Uma geração relevante, uma geração ainda mais sem o poder de Deus em suas mãos. Quando abre os seus lábios para profetizar, algo diferente acontece. Quando estende as mãos sobre a nação, alguma coisa diferente acontece. Sabe por quê? A unção de Deus veio sobre o povo dele para quebrar o jugo, despedaçar cadeias. E essa unção que está sobre a sua vida e sobre a minha vida, para nos tornarmos uma geração que faz a diferença. Quantas pessoas hoje estão preocupadas com as portas de emprego, com o trabalho, com os compromissos assumidos antes dessa crise acontecer? Mas Mateus capítulo 6 diz o seguinte, olha, não fiqueis preocupados, ansiosos com coisa alguma. Fiquem tranquilos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa que eu te aconselho essa noite, uma geração que faz a diferença. Ela busca a Deus independente do que Deus vai dar. Ela clama ao Senhor independente, Deus vai responder ou não. Ela trabalha pela causa de Deus, independente, tem muita gente trabalhando contra. É a geração que faz a diferença. Eu acredito que não estou sozinho nessa geração dias. Eu acredito que, em meio a essa crise, em meio às suas preocupações de trabalho, preocupações para a sua família, ainda há uma pequena fé aí dentro para ser ativada e reanimada. E é nesta hora que eu quero trazer à sua memória que se Deus não fizer, ninguém faz. Há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão, o mesmo Deus que concedeu vitórias a Israel, que concedeu vitória ao teu povo e concedeu cura para a tua vida, para a minha vida, milagre para as nossas famílias. É o mesmo Deus que continua trabalhando em prol da... Eu acredito que esta noite Deus está trabalhando por tua família, trabalhando por tua cidade, por tua igreja, por tua nação, pela empresa onde você acha que Deus não se interessa pelos seus problemas? Deus se interessa, porque quando os seus problemas são resolvidos, são alguns dos motivos que Deus usa para Ele mesmo ser glorificado. Escute uma coisa, Deus hoje está entrando com providência na causa de famílias, para continuarem adorando e glorificando o nome do Senhor, porque Deus ainda vai te dar motivo para sorrir, motivo para se alegrar, porque Ele ainda é o maior motivo de adoração para o seu povo. Não é a porta aberta, não é a saúde emocional, nem a saúde física que nos motiva a adorar a Deus, mas simplesmente o fato dele ser Deus e não há outro Deus para a nossa vida além do Senhor. Queridos, fiquem com essa palavra. Seja uma geração que faça a diferença, uma geração que se associe com as autoridades para poder orar e interceder por eles, para que Deus possa iluminar as suas mentes, para que Deus possa direcionar os seus caminhos para poderem tomar decisões que sejam benéficas para a nação, para que Deus possa levantar famílias das casas, pessoas que possam colaborar com da nossa nação. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa e a sua família. Eu acredito que hoje tem muita gente na expectativa, como pessoas me ligaram hoje mais cedo pedindo oração pelo trabalho, para que Deus possa entrar com providência, para que não percam o emprego, para que não percam os clientes, para que não se apertem financeiramente. Há uma preocupação em nossos corações para muitas coisas, mas Deus está provendo tudo. Ele continua sendo o Jeová Jirê, o Senhor que provê. O mesmo Deus que é o Jeová Rafa, o Senhor que sara, também é o Senhor que provê o milagre, provê a bênção para a tua casa e para a tua família. Você não vai precisar fazer grandes lutas para conquistar suas vitórias. Deus é quem peleja as tuas lutas, é quem carrega as suas cargas e ameniza tudo isso. É porque você tomou sobre a sua vida uma nova autoridade. Porque hoje você carrega um fardo leve, um jugo suave, que é o de Cristo sobre a tua vida. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Que Deus possa trazer para a tua vida um momento de paz, de equilíbrio, de alegria, para você ser fortalecido na presença do Senhor. Seja uma geração que faz a diferença.
Seja uma geração como a de Débora, volto a repetir, como a do relâmpago, não é o McQueen, o relâmpago chamado Baraque, que entra num caminho tortuoso, mas alcança uma vitória surpreendente para o povo de Israel. Seja como eles, cheios da unção, da graça e da orientação de Deus. Ninguém está livre de ter medo, ninguém está livre de ter preocupações, mas o amor de Deus, que é Jesus Cristo, apaga todo o medo. E eu pergunto para você esta noite, aonde está a vossa fé? Está depositada no governo, está depositada na sociedade ou está depositada em Deus? Se a tua fé está em Deus, você vai orar comigo nesta hora e acreditar que Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida, um milagre para acontecer na tua casa. Amém? Você, se pode, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração, porque hoje Deus vai alimentar a tua esperança e vai trazer um pouco de incentivo para a tua fé. Não uma fé emocional que se abala com qualquer coisa, mas uma fé que tem uma consciência de que Deus vai entrar com providência e o seu coração vai descansar a partir de hoje em nome de Jesus Cristo. Ore comigo agora. Pai querido de amor e bondade, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamamos a Ti nesta hora, Senhor, pelas famílias que estão comigo acompanhando nesta hora. Pessoas, a Deus, que estão clamando e Deus estão na expectativa de milagre para as suas casas. Milagre financeiro, milagre emocional, milagre na saúde. Não importa, Deus, a área da vida humana que estão na expectativa da intervenção do céu. Mas nesta hora, Deus, com a imposição das mãos, que eles estão com as mãos colocadas sobre o coração. Que não seja, Deus, as mãos deles nesse momento, mas seja o Teu Espírito Santo. Deus, tirando todo o peso, todo o aperto da alma e do coração. Alimentando a esperança, Senhor. Tirando toda a preocupação, tirando todo o abatimento, fortalecendo, alimentando a sua fé. Assim, Deus, como o Senhor fez com Débora, alimentando a expectativa e fortalecendo o ânimo de Baraque, seja também, Deus, essa palavra, Deus, para o coração dessas pessoas. Sejam fortalecidos na fé, sejam alimentados na esperança para ser uma geração que faça diferença. Uma geração, Deus, que não se acomoda, não se encurva diante da adversidade, mas é como Josué, que traz o Senhor para o meio do seu campo de batalha. Quer seja na mente, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na rua, quer seja nas redes sociais, não importa, Deus, onde está sendo travada essas batalhas, mas que hoje será vencida pelo poder do nosso Cristo ressurreto. Deus que vem trazendo esperança, aniquilando todo o mal. Porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Deus, e nesta hora, eu quero profetizar sobre cada pessoa que me ouve, a bênção do Teu Espírito Santo, a presença surpreendente do Senhor sobre eles, para alimentar a esperança, trazer cura para a alma e fortalecer-lhes a fé. Que seja uma geração avivada, uma geração que realmente faça a diferença, uma geração que transporte o poder e a glória de Deus por onde passarem. Que Deus em Cristo lhe abençoe, que você seja um diferencial para aqueles que te conhecem e você consiga levar essas pessoas para Deus através da sua atitude e do seu comportamento. Fiquem com Deus, nos encontramos amanhã em uma nova live para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo.